Opa, seja bem-vindo, futuro e futura aprovada, para mais uma videoaula neste canal. Hoje nós vamos resolver aqui algumas questões da prova que foi aplicada lá na Prefeitura de São José dos Campos, em São Paulo, para o cargo de agente de saúde. Eu coloquei aqui, mas o nome correto é agente comunitário de saúde, né? Bem, mas primeiro, quem sou eu? Eu sou o professor Jairão Oliveira, eu sou formado em Ciências Biológicas pela UNEB e sou atualmente agente comunitário de saúde, em breve técnico em agente comunitário de saúde. Bem, e nós vamos fazer hoje essa prova em específico por causa desse comentário aqui. A Luciane Silvas deixou um comentário aqui em um dos vídeos dizendo: professor, você pode trazer questões da banca FGV para ACS? Vou fazer prova para Nova Iguaçu e a banca é FGV. Bem, Luciane, hoje nós estamos aqui fazendo algumas questões, não são muitas porque eu estou realmente com um tempo muito corrido, mas a gente vai fazer aqui hoje e nos próximos dias, conforme eu for conseguindo fazer essas questões. Para vocês já que me acompanham, vocês sabem como é que eu faço aqui as minhas aulas, né? A gente vai resolvendo as questões e eu vou explicando elas conforme eu achar necessário. Bem, vamos começar então com a questão dessa prova, a questão número 41, como está aqui descrito. Vamos lá? Com base nos conceitos e definições da política nacional da atenção básica. Vamos lá, para quem não conhece essa política aqui, ela é bastante famosa nos concursos públicos, ela é conhecida como a famosa PNAB. Opa, então, PNAB, né? Com B, PNAB. É de vital importância para você, concurseiro, conhecer essa lei. Se você ainda não leu, na verdade ela não é uma lei, né? Ela é tipo... eu nem sei explicar exatamente o que é. Ela é tipo uma regulamentação do que deve ser feito no SUS. Mas enfim, trate como se fosse uma lei, você vai precisar ler ela mais cedo ou mais tarde, porque ela despenca nos concursos públicos, não só para os cargos de agente de combate às endemias, como os agentes comunitários de saúde, como praticamente todas as áreas da saúde cai a PNAB. Bem, mas sim, enfim, continuando. Avalie as afirmativas a seguir se são verdadeiras ou falsas. Beleza, vamos lá. Ofertar o cuidado de acordo com as necessidades das pessoas, reconhecendo as diferenças, são condições de vida e saúde. Diz respeito ao princípio da integralidade. Calma, primeiro a gente vai só ler, depois a gente analisa direitinho. Segunda afirmativa, a longitudinalidade do cuidado pressupõe a continuidade da relação de cuidado com a construção de vínculo e responsabilização entre os profissionais e usuários ao longo do tempo. Ok? Terceira afirmação, equipe de saúde da família, ESF, é a estratégia prioritária da atenção básica, da atenção à saúde e visa a reorganização da atenção básica no país de acordo com os preceitos do SUS. Beleza, agora a gente vai dizer quais são as afirmativas são, respectivamente, verdadeiras ou falsas e marcar aqui nessas opções, né? Vamos logo lá para a primeira. Ofertar o cuidado de acordo com as necessidades das pessoas. Vamos lá, necessidade das pessoas, né? Beleza? Reconhecendo as diferenças nas condições de vida e saúde. Diz respeito a integralidade. Bem, essa aqui a gente pode, sem muita dúvida, já marcar como falsa. Falsa, professor, mas não está tudo direitinho. Então, ele trocou os termos, né? Ele disse de fato quase toda a questão correta. Na verdade, a questão está toda correta, com exceção da questão da integralidade. O que diz respeito aqui não é integralidade, mas sim equidade. E para a gente ter um pouco mais de certeza, eu quero que vocês me acompanhem aqui. Vejam aqui o princípio da equidade. Ofertar o cuidado, reconhecendo as diferenças nas condições de vida e saúde de acordo com as necessidades das pessoas, considerando que o direito de saúde passa pelas diferenciações sociais e deve atender à diversidade.
Enquanto que o princípio da integralidade diz é o conjunto de serviços executados pela equipe de saúde que atendam às necessidades da população descrita nos campos do cuidado, da promoção e manutenção da saúde, da prevenção de doenças e agravos, da cura, da reabilitação, da redução dos danos e dos cuidados paliativos. Bem, voltando aqui à nossa questão, então, integralidade é o princípio que diz que basicamente tudo que tem a ver com a saúde da população é de responsabilidade do SUS, enquanto que a equidade é tratar as pessoas de forma equânime, ou seja, com justiça, né? É por isso, por exemplo, que existem as filas preferenciais, porque você está tratando as pessoas com justiça, com equidade. Por isso que nesse caso aqui está errada. Vamos então para a nossa segunda afirmação. A longitudinalidade do cuidado pressupõe a continuidade da relação do cuidado com a construção de vínculo e responsabilização entre profissionais e usuários ao longo do tempo. Perfeito, essa aqui é exatamente isso. Na verdade, eu acho que ele transcreveu o que está lá na nossa lei. Estou chamando de lei, apesar de não ser exatamente lei, né? É isso mesmo, perfeitinho, é exatamente isso. Vamos para a nossa terceira afirmação. Equipe de Saúde da Família, ESF, é a estratégia prioritária de atenção à saúde e visa a reorganização da atenção básica no país, de acordo com os preceitos do SUS. Então, essa aqui pode ser que algumas pessoas tenham ficado assim, um tanto em dúvida, porque ele fala aqui, né, essa parte aqui, ó, olha, reorganização da atenção básica no país, de acordo com os prefeitos do SUS, preceitos, né? Porque o que acontece? Essa diretriz, essa norma, ela foi criada depois que foi criado a nossa Constituição e depois que foi criada a lei que instituía o SUS. Então o SUS necessitava de uma certa organização em vários âmbitos. Então veio essa norma para criar, para dar, digamos que, para organizar, né, o SUS e pôr em prática aquilo que estava na Constituição. Então, se você tiver alguma dúvida, novamente você pode voltar lá para a norma. E aqui no artigo 4º a gente encontra, veja só, artigo 4º, a PNAB tem na saúde da família sua estratégia prioritária para a expansão e consolidação da atenção básica. Ele ainda dá aqui um parágrafo único, né, que é só para complementar ainda, dizendo: são reconhecidas outras estratégias de atenção básica desde que observadas os princípios e diretrizes previstos nessa portaria e tenham um caráter transitório, devendo ser estimulada sua conversão em estratégia da saúde e família. Ou seja, a ESF é o principal, é aquilo que a norma dá prioridade. Lembrando que nós estamos aqui falando da PNAB, e a PNAB ela é a portaria 2436 de 21 de setembro de 2017. É até recente, né? Levando em consideração quando surgiu a nossa Constituição, que é de 1988, e quando a lei que instituía o SUS saiu, que só para lembrar é a Lei 8080 de 19 de setembro de 1990. Bem, então retornando aqui à nossa questão, nós podemos ver que sim, apesar de ele ter dado, a FGV ter dado essa, né, essa complicadazinha aqui na afirmação, ela está sim correta. Então, nós temos falso, depois nós temos certo e certo. Qual das alternativas se encaixa nessa daqui? Logo na primeira, na verdade não é certo, né? É verdadeiro, então é falso, verdadeiro, verdadeiro. E é a letra A. Prontinho, vamos então para a nossa próxima questão aqui de hoje. Questão de número 42, que diz: uma das atribuições comuns a todos os membros das equipes que atuam na atenção básica é realizar o acolhimento com escuta qualificada e classificação de risco. Lembrando que primeiro a gente vai só ler. B. Realizar a estratificação de risco e elaborar plano de cuidados para as pessoas com condições crônicas no território. C. Instituir ações para a segurança do paciente e propor medidas para reduzir os riscos e diminuir os eventos adversos. D. Implementar e manter atualizados rotinas, protocolos e
fluxos relacionados à sua área de competência na UBS e realizar atividades em grupo e encaminhar, quando necessário, usuários a outros serviços. Bem, agora vamos analisar questão por questão. A. Realizar o acolhimento com escuta qualificada e classificação de risco. Bem, realizar o acolhimento, sim, de fato, qualquer um na equipe pode fazer. Mas fazer a classificação de risco, não. Nem todo mundo na equipe pode fazer isso. Na verdade, quem pode fazer as classificações de risco são ou o técnico, ou o enfermeiro, ou o médico. Então, nem todo mundo, que é o que ele está aprendendo aqui, nem, né? Ele está falando aqui, todos os membros ou das equipes, né? No caso da equipe. Nem todo mundo pode fazer essa classificação de risco. Tem que ser realmente alguém um pouco mais qualificado. O atendente pode até fazer uma certa qualificação, mas a qualificação mesmo de risco vai ser feita ou pelo técnico, pelo enfermeiro, ou pelo o médico dentista, ou médico, o médico, ou o médico, né? B. Realizar a estratificação de risco e elaborar. B. Realizar a estratificação de risco e elaborar plano de cuidados para as pessoas com condições crônicas no território. Então, mais uma vez aqui, a estratificação de risco ela é feita apenas por alguns membros da equipe da ESF. No caso dos postinhos, a estratificação de risco ela pode ser feita pelo agente de saúde, pode ser feita pelo técnico, e aí vai pelo enfermeiro ou pelos médicos, seja o médico clínico geral ou o médico dentista. Não é muito comum o médico dentista fazer isso, mas pode também. Aí a gente vai excluir, né? Vai excluir, por exemplo, o guarda, vai excluir o atendente, vai excluir a menina dos serviços gerais, pode ser um homem também, né? Nada impede. Então, né? Tem várias pessoas numa equipe. Uma equipe tem muita gente com muitas funções. Nesse caso aqui, ela exclui algumas dessas pessoas. Então, não. Vamos para a letra C agora. Instituir ações para a segurança do paciente. Olha aqui, uma palavrinha-chave muito importante, que é a segurança do paciente. Vamos aqui marcar. Propor medidas para reduzir riscos. Beleza? E diminuir os eventos adversos. O que são os eventos adversos, professor? Olha, pode ser muita coisa mesmo. Como, por exemplo, no posto tem um batentezinho e esse batente é perigoso a pessoa cair. Qualquer um pode chegar lá e fazer a sugestão. Olha, bora tirar esse batente? Bora fazer uma rampinha, que é melhor, né? A rampa é muito inclinada. Vamos fazer uma rampa um pouco mais alongada, botar um corrimão, né? Essa área aqui fica gente doente e fica gente sadia junto. Não é melhor a gente fazer duas áreas separadas? Então, isso são situações que qualquer um na equipe pode dar a opinião e, quando estiver atuando, já pode instituir, ou seja, pode pôr em prática essas ações que foram tomadas em equipe. Geralmente são tomadas essas normas, né, internas, aí são propostas em equipe e todo mundo, de fato, pode dar a sua opinião. Então, a letra C, por enquanto, é a nosso gabarito. Por enquanto, porque, professor? Porque mesmo quando você encontra a alternativa, você deve analisar as demais para ver se não tem duas ou três que estão certas, ou mesmo que você está procurando a certa, quando na verdade deveria estar procurando a errada. Aqui nós temos certeza que a gente está procurando a certa, mas vamos terminar de ler as alternativas. Letra D. Implementar e manter atualizadas rotinas, protocolos e fluxos relacionados à sua área de competência na UBS. Olha, isso aqui na verdade está mais com cara de ser algo do gestor, né? Por exemplo, a minha enfermeira-chefe, ela tem o poder, né, de mandar a gente em certas rotinas. Vai chegar a certa hora, vai sair certa hora, vai voltar a certa hora e vai fazer tal, né? Mas, de fato, a gente tem algumas rotinas que a gente tem liberdade
para implementar, mas nem todo mundo. Então isso aqui não se aplica a todo mundo na UBS, porque tem algumas diretrizes que a gente não decide por si próprio, vem de cima para baixo. Então, não também. Letra E, realizar atividades em grupos e encaminhar, quando necessário, usuários para outros serviços. Vamos lá. Ó. O profissional que pode encaminhar para outros serviços costuma ser ou a enfermeira ou os médicos, seja o dentista, seja o médico clínico geral. Por quê? Chega lá no posto e precisa fazer um exame que não faz no postinho. Vai lá o médico, passa o encaminhamento e você vai marcar na secretaria e depois vai para a clínica. Aí chegou no dentista e precisa tirar um raio-x, uma panorâmica lá, não tem no postinho. O dentista vai lá, passa o encaminhamento e encaminha para outro serviço em outro setor que vai fazer ou com convênio ou que tem no hospital, enfim. Então, deu para entender? Não é todo mundo que tem esse poder no postinho. Por exemplo, os agentes de saúde não têm esse poder. A gente não pode encaminhar para outros serviços. Em parte também, né? Vamos lá, em parte. Porque assim, a gente tem que encaminhar para o posto praticamente tudo. Mas a gente sabe que em certos momentos a gente vai ter que encaminhar direto para o hospital. Mas, né? Fica naquela, né? A nossa prioridade é mandar para o postinho. Mas mesmo assim, isso exclui vários membros da equipe. Como eu disse, nós temos o atendente, que não pode fazer isso. Nós temos o vigia, né, o guarda. Nós temos a menina dos serviços gerais. Esses outros membros não podem. E como eu disse, como diz aqui no enunciado da questão, são todos os membros da equipe. Certo? Então, realmente, nessa questão aqui, a alternativa certa é a letra C. Passando para a próxima, questão número 43. De acordo com a Lei 13.595 de 2018, as atividades típicas do agente comunitário de saúde incluem... Tá, vamos lá. Olha, o que eu estou mostrando aqui para vocês é a Lei 11.350, também conhecida como Lei Ruth Brilhante. Essa lei aqui é a lei que institui os cargos de agente comunitário de saúde e agente de combate às anemias. É isso aqui que dá a base legal para o nosso serviço. Você precisa conhecer essa lei de cabo a rabo. Entretanto, essa lei aqui ela tinha algumas lacunas que precisavam ser preenchidas, né? Melhor explicadas. E ela veio na Lei 13.595 de 2018. Essa lei, como diz aqui no preâmbulo, para alterar a Lei 11.350 de 2006, para dispor sobre a reformulação das atribuições, a jornada e as condições de trabalho, o grau de formação profissional, os cursos de formação técnica e continuada e a indenização de transporte de profissionais, agentes comunitários de saúde e agentes de combate às endemias. Então, voltemos aqui para a nossa questão. Então, você tem que conhecer essas duas leis, a 11.350 de 2006 e a 13.595 de 2018, que são leis que regem o nosso serviço, que diz o que é obrigatório, que diz o que é direito nosso. Então, mesmo que você esteja só estudando para o concurso, quando você passar, é necessário que você conheça essa lei de cabo a rabo. E acredite, muitas vezes vai ser necessário você fazer uso dessa lei quando você já for concursado, tiver assumido seu cargo, estiver no seu dia a dia. Bem, mas vamos lá. Primeiro, só ler as questões. Letra A. Ações de campo para pesquisa entomológica, malacológica e coleta de reservatórios de doenças. Lembrando que ele quer saber quais são as atividades típicas do agente comunitário de saúde, viu? Vulgo agente de endemia, vulgo agente de saúde, né? Que é o que geralmente as pessoas chamam a gente, né? Só agente de saúde ou ACS. Na verdade, as pessoas chamam de agente de saúde. ACS é mais o termo que a gente usa entre nós e dentro da prefeitura, não é? Mas sim, continuando.
Letra A. Ações de campo para pesquisa entomológica, malacológica e coleta de reservatórios de doenças. Letra B. Realização de visitas domiciliares regulares e periódicas para acompanhamento de pessoas em sofrimento psíquico. Letra C. Ações de prevenção e controle de doenças com a utilização de medidas de controle químico e biológico. Letra D. Participação no planejamento e no mapeamento institucional, social e demográfico. E letra E. Investigação diagnóstica laboral de zoonoses de relevância para a saúde pública. Bem, se você já leu pelo menos a Lei 11.550 de 2006, você já sabe aqui de cara qual é a obrigação do ACS, do Agente Comunitário de Saúde. E eu vou logo... Não, vamos lá, uma por uma, né? Letra A. Ações de campo para pesquisa entomológica, malacológica e reservatórios de doenças. Isso aqui é papel do ACE, o Agente de Combate às Endemias. Letra B. Realização de visitas domiciliares regulares e periódicas para acompanhamento de pessoas em sofrimento específico. Esse aqui é papel do ACS, né? Nós, agentes comunitários de saúde. Então aqui a gente já achou a nossa questão, que é a letra B. Mas vamos ler o restante para ter certeza que essa é a única alternativa certa. Letra C. Ações de prevenção e controle de doenças com utilização de medidas de controle químico e biológico. Uso de controle químico ou biológico somente o ACE, ou seja, o agente de endemias. Letra D. Participação no planejamento e no mapeamento institucional, social e demográfico. Então, essa aqui ó, é do ACE, mas também é do ACS. Como a questão pede exclusivamente a atividade do agente comunitário de saúde, então essa aqui a gente exclui porque são atividades comuns dos dois cargos, certo? Letra E. Investigação diagnóstica laboral de zoonoses de relevância para a saúde pública. Diagnóstica laboratorial. Nesse caso aqui, quem vai fazer isso também é o ACE, geralmente acompanhado de um profissional de nível superior. Então, de fato, aqui na 43, a única certa é a letra B. Passando para a próxima, questão número 44. Com base nos critérios normativos necessários para a implementação da estratégia de agentes comunitários de saúde, avalie as afirmativas a seguir se são verdadeiras ou falsas. Vamos lá, novamente. O número de ACS e ACE por equipe deverá ser definido de acordo com base populacional, critérios demográficos, epidemiológicos e socioeconômicos, conforme legislação vigente. Beleza. Segunda afirmação, a equipe de agentes comunitários de saúde deve ter uma unidade básica de saúde de referência que esteja inscrita vigente no SCNES. Beleza? Última afirmação, cada equipe de agentes comunitários de saúde deve ser composta minimamente por 10 ACS. Faltou um S aqui, viu, dona FGV? Um enfermeiro supervisor e 2 técnicos de enfermagem. As afirmativas são respectivamente, então vamos ver quem é verdadeiro ou falso aqui. Novamente, vamos ler mais uma vez só para confirmar. O número de ACS e ACE por equipe deverá ser definido de acordo com a base populacional. Critérios demográficos, epidemiológicos e socioeconômicos, conforme legislação vigente. Isso aqui está verdadeiro. Exatamente isso que acontece no dia a dia. Existem postos de saúde, as ESFs, as Estratégias de Saúde da Família, e cada uma delas tem um número que varia conforme a população adscrita àquele posto de saúde. Então, verdadeiro. Segunda afirmação, a equipe de agentes comunitários de saúde deve ter uma unidade básica de saúde de referência que esteja inscrita e vigente no SCNES. Esse aqui também está
verdadeira. É exatamente isso. Professor, o que é esse SCNSS? Isso aqui significa Sistema de Cadastro Nacional. E não vai caber aqui, vou continuar aqui. Nacional de Estabelecimentos estabelecimentos de saúde. Então, como vocês podem ver, perfeitamente certo. Última afirmação: cada equipe de agentes comunitários de saúde deve ser composta minimamente por 10 ACS e um enfermeiro supervisor e 2 técnicos de enfermagem. Bem, quanto à relação dos ACS, eu já falei, né? Vai depender da população descrita ao posto, então não tem esse mínimo aqui de 10, né? Claro, o mínimo acho que deveria ser 1, porque existem de fato postos em regiões muito remotas que vai ter apenas um ACS trabalhando naquele posto. Quanto ao enfermeiro, de fato precisa ter um enfermeiro. Ele chamou aqui de enfermeiro supervisor, mas a gente chama de enfermeiro-chefe, porque no posto o chefe é o enfermeiro. Ele manda, por exemplo, no médico, né? Assim, vocês entenderam, né? E 2 técnicos de enfermagem. Essa parte aqui é falsa. No primeiro posto que eu trabalhei, nós tínhamos apenas uma única técnica de enfermagem, que ela fazia curativo, aplicava vacina e fazia triagem, fazia tudo. De fato, é um serviço que fica bastante pesado para uma pessoa só. No posto que eu trabalho hoje, a maior parte do tempo nós temos 2 técnicos, na verdade 2 técnicas fazendo esse serviço. Elas dividem, aí uma que fica para a parte de triagem e curativos e outra que fica responsável pelas vacinas. Mas quando é necessário, uma cobre a outra e eu vejo que é o melhor sistema para se implantar numa ESF. Mas, né, cada prefeitura decide como é que vai fazer. Mas não é obrigatório ter no mínimo 2. Pode ser só um que já resolve o caso, entre aspas, né? Apesar do profissional ficar bastante sobrecarregado. Então, a nossa última afirmação é falsa. Sendo assim, nós temos verdadeiro, verdadeiro, falso. Vamos ver qual é que é a melhor se adequa aqui. Verdadeiro, verdadeiro, falso. Aqui, letra C é o nosso gabarito na questão número 44. Vamos agora para a questão número 45. De acordo com a Política Nacional de Atenção Básica, vulgo PNAB, que a gente acabou de ver, caiu bastante PNAB, viu, nessa prova. Em caráter excepcional e desde que devidamente treinado e supervisionado, o agente comunitário de saúde poderá exercer a seguinte atividade: A. Coleta de PCR. B. Manobras de RCP. C. Administração de oxigênio. D. Medição de glicemia capilar. Letra E. Administração de medicamentos. Certo. Vamos ler novamente com calma. Coleta de PCR? Não, de jeito, maneira alguma. Coleta PCR é uma técnica utilizada para coletar material biológico da pessoa para fazer diagnóstico se a pessoa tem vírus, bactérias, enfim, é um exame clínico, né? Nós não temos essa qualificação, mesmo aqueles que têm o técnico. Manobras de RCP. Vamos lá. A manobra de RCP é aquela que a gente fica em cima da pessoa, né? E faz os movimentos em cima do peito aqui, né? Da caixa torácica. É a ressuscitação cardiopulmonar. É isso que significa RCP. A gente pode fazer? Veja só. No treinamento que você vai ter quando você for aprovado, você não vai aprender isso. Vou logo dizer. Sem isso, você não pode fazer essa SP, essa manobra. Eu acabei de ter o treinamento para fazer essa manobra faz pouco tempo, acho que não tem nem 2 meses. Teoricamente,
eu posso fazer essa manobra, porque eu tive um treinamento com bombeiro, com enfermeiro, com os profissionais responsáveis por essa hora, por essa prática, né? Que são habilitados para fazer isso. Eles passaram o conhecimento para a gente, para mim, para eu e para minha equipe. Então, teoricamente, eu sou habilitado a fazer agora. Só que, veja bem, onde é que ele está pedindo? Ele está pedindo especificamente na Política Nacional de Atenção Básica. Na Política de Atenção Básica, faz alguma menção ao agente comunitário de saúde poder fazer a manobra de RCP? Não, não tem essa menção especificamente nessa lei. Então, apesar de poder, por essa lei aqui, não está lá, então por isso que está errado aqui nesse caso. Você pode, mas segundo a lei, não é que essa lei diga que você não pode, mas ela não menciona nada a respeito disso. Lembrando que as leis que vão regir a nossa atividade mais uma vez, né, é muito importante que você saiba disso, a Lei 11.350 de 2006 e a Lei 13.595 de 2018. Lembrando que essas leis aqui são basicamente obrigatórias para você ler, tanto para o seu concurso, como depois para atuar no seu dia a dia. Certo? Dando continuidade aqui, administração de oxigênio, ou seja, de uma espécie de medicamento, não, de jeito, maneira alguma. Você como agente de saúde, ou mesmo como técnico agente de saúde, você não pode administrar nenhum tipo de medicação, nem fazer a recomendação deles. É bom que você esteja ligado nisso, viu? Medição de glicemia capilar. Esse aqui sim, quando você for técnico. Isso está previsto, inclusive, na Lei 13.595 de 2018. Quando você for técnico, você vai poder realizar isso. Então, por enquanto, a letra D é a nossa alternativa. Mas vamos ler a última. Administração de medicamentos. Não, de jeito, maneira alguma. De jeito, maneira alguma. Como eu disse, você não pode fazer administração de nenhum tipo de medicação. Você não pode fazer o aconselhamento para o uso de nenhum tipo de medicação, pelo amor de Deus. Quando você assumir, não faça isso. Ah, mas a pessoa está com uma dor de cabeça, vou indicar ele tomar um chazinho. Não. Vou indicar ele tomar uma dipirona? Não, de jeito, maneira alguma. Isso pode dar um BO muito grande. Por exemplo, você indica a pessoa tomar uma dipirona. Ela não sabe, toma a dipirona, descobre que é alérgica. Aí, meu filho, vai ser um BO grande. Além de você provavelmente ser demitido, você pode até ir para a cadeia. Então, nada de fazer indicação de medicação, mesmo que seja natural. A única coisa que você vai fazer é indicar a pessoa ir no posto, além das outras práticas de educação em saúde que a gente realiza. Mas nada de indicar medicação, uso de medicação, mesmo que seja natural. Ok, então é isso aí, né? A letra D é a única que corrobora aqui com a Política Nacional de Atenção Básica e que está prevista nas leis, especificamente na Lei 13.595 de 2018. Professor, mas está lá na PNAB que a gente pode fazer isso? Sim, e depois ela foi regulamentada na lei e tal, né? Porque depois da PNAB veio alguns questionamentos e aí, mesmo com a PNAB, a gente ainda não podia fazer essa aferição, né? Essa medição. Apesar de, na prática, a gente fazer mesmo sem ter o técnico, né? Alguns, né? Nem todo mundo faz. Enfim, gente, por hoje é isso. Como eu disse, eu ando meio aperreado sem tempo, mas eu vou fazer um esforcinho para gravar mais aulas e pelo menos essa prova aqui a gente terminar da FGV. A FGV é uma banca bem pesada e quem não estuda direitinho para ela se dá mal, viu? E quando eu fazia bastante prova, as questões, principalmente de português da FGV, eram muito pesadas, muito pesadas. A parte técnica, eu sinto que ela é mais... Assim, você estudou, tá estudando direitinho, você vai de boa, né? Mas a parte de português eu sempre achei mais complicadinha na FGV. Seja como for,
Eu desejo uma boa prova para vocês e nos vemos em uma próxima aula. Tchau!